A justiça converteu em preventiva a prisão do homem acusado de estuprar pacientes em uma clínica odontológica aqui em São Paulo. A polícia ouviu o depoimento de uma outra menina, também de 12 anos, que foi trazida à delegacia pelos pais depois que ela ouviu a notícia e contou à mãe que também tinha sido molestada pelo funcionário da clínica. Em São Paulo, uma irregularidade disfarçada e que está por toda parte. Painéis de LED driblam a lei Cidade Limpa e bombardeiam os olhos com imagens chamativas. Na política, a justiça determinou que o ex-ministro Gedel Vieira Lima e o ex-senador Luiz Estevão sejam transferidos para a ala de segurança máxima. E tem novidade aqui no Jornal da Gazeta, edição das 10. A partir de hoje, toda quinta-feira é dia de dica cultural. Vamos trazer sugestões de lazer na cidade para você já ir se programando para curtir o fim de semana. As dicas e outras notícias após o intervalo. Até já! O Brasileirão voltou com tudo e tem clássico para agitar a rodada. No campo, tem São Paulo e Corinthians. No Mesa, tem Miller e Vampeta. Acompanhe de perto todos os detalhes do majestoso e os principais lances que marcaram o retorno do campeonato. Mesa Redonda, neste domingo, 9 da noite. Oferecimento LuxColor. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com LuxColor. Rede Pitstop, a sua rede de peças e serviços no Brasil. Transforma, soluções para diversos ambientes. Dor de ouvido, incômodo no nariz ou garganta são situações que atrapalham seu dia a dia. Aqui no Hospital Paulista, você conta com estrutura completa para tratar as dores mais comuns até as cirurgias complexas em otorrinolaringologia. Especialista em todas as consultas, pronto-socorro 24 horas, centro cirúrgico e UTI modernos, além de atendimento humanizado. Hospital Paulista, especialista em ouvido, nariz e garganta. Dr. Brasnico Demo Neto, diretor técnico médico, CRM/SP 70149. Guarujá Goldens, um novo conceito de empreendimento no litoral. Uma experiência de conforto e bem-estar para a sua família. Vista deslumbrante no melhor do Guarujá. Um resort 6 estrelas para toda a sua vida. Desconto de 15% até 30/4/2018. Guarujá Goldens, para você. O novo FIES está melhor e agora atende mais pessoas. É financiamento de curso superior a juros zero para quem mais precisa, ou a juros muito baixos para quem tem renda familiar até 5 salários mínimos. E o FIES agora financia no mínimo 50% do valor do curso. É sua grande oportunidade para ingressar em um curso superior. As inscrições para o segundo semestre vão de 16 a 22 de julho. Acesse o site fies.mec.gov.br e saiba mais. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero, Vestibular 2019. Paixão por comunicação. Neste domingo, o entrevistado do Hora do Voto é o pré-candidato à presidência da República pelo PSOL, Guilherme Boulos. Hora do Voto, neste domingo, 11 da noite. Olá, boa noite. Boa noite. Desde ontem, o Jornal da Gazeta, edição das 10, pode ser visto também pelo Facebook. Se não conseguir nos assistir pela TV, é só ir na página do Jornal da Gazeta na rede social.
E um lembrete, se você seguir ou curtir o perfil facebook.com.br/Jornal da Gazeta, receberá todos os dias uma notificação no momento em que o jornal começar. A polícia do Paraguai investiga a relação de um de seus policiais com o chefe do PCC, o primeiro comando da capital, no Paraguai e na Bolívia. Eduardo Aparecido de Almeida, conhecido como Pisca, foi preso ontem em Assunção e entregue hoje à Polícia Federal no Paraná. A Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai divulgou um vídeo do momento da prisão na casa onde o traficante vivia em Assunção. Ele tentou fugir pelo telhado, mas foi impedido pelas forças de segurança. Segundo a Procuradoria-Geral da República do Paraguai, Pisca era o número 2 da facção no país e coordenava o tráfico entre o Paraguai e a Bolívia. Ele teria assumido o lugar de GG do Mangue e Paca, mortos no Ceará este ano. Também é apontado como sequestrador da mãe do jogador de futebol Kleber em 2006. Na época, o atleta era lateral do Santos. A polícia paraguaia investiga agora a ligação de um de seus agentes com Pisca. O policial de 27 anos seria a segurança pessoal do traficante brasileiro e também teria cedido seus documentos de identidade para que Pisca pudesse operar dentro do país sem levantar suspeitas. O traficante tem 6 ordens de captura no Brasil por crimes relacionados com tráfico de drogas e armas, associação criminosa, sequestro e homicídios. 12 pessoas foram presas suspeitas de integrarem uma quadrilha que explorava jogos ilegais. Entre os presos, Luciana, estão 4 policiais civis. As prisões são resultado de uma investigação realizada pelo GAECO, o Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado do Ministério Público Estadual. Os mandados de prisão foram cumpridos nas cidades de Mogi das Cruzes, Guarulhos, Itaquaquecetuba e Betioga, no litoral. Além dos 12 presos, também foram apreendidos documentos, celulares, computadores, máquinas caça-níquel, 2 armas e dinheiro. Segundo as investigações, os policiais cobravam propina para liberar a exploração de jogos de azar. Os nomes dos presos não foram divulgados. Ao todo, 11 promotores participaram da operação, que contou com o apoio da Corregedoria da Polícia Civil e de policiais militares. A partir das prisões feitas hoje, os promotores do GAECO querem descobrir se esse grupo lavava dinheiro de outros crimes com os jogos de azar. No início deste ano, 3 oficiais da PM de São Paulo foram presos em uma operação do GAECO, suspeitos dos mesmos crimes que resultaram nas prisões de hoje. Segundo as investigações da época, eles facilitavam o funcionamento de casas de jogos em bairros nobres de São Paulo. Uma tentativa de limpeza das ruas da Cracolândia, no centro aqui de São Paulo, terminou em confronto entre a polícia e usuários de drogas que vivem na região. O conflito teve início no começo da tarde, depois que a Guarda Civil Metropolitana prendeu um indivíduo com drogas próximo ao fluxo de dependentes químicos durante o apoio às equipes de limpeza e zeladoria de rotina aqui na região da Nova Luz, no centro da cidade. Os dependentes que estavam no local se rebelaram com a ação e jogaram pedras e garrafas nas equipes da GCM. Essa base comunitária, que fica na Praça Júlio Prestes, teve os vidros quebrados. A ação dos guardas foi reforçada com a chegada de várias viaturas da PM e da GCM. Os usuários também fizeram uma barricada e atearam fogo a móveis na Alameda Barão de Piracicaba. Alguns usuários teriam aproveitado o conflito para tentar roubar motoristas que passavam na hora e várias lojas foram fechadas. 2 agentes da GCM ficaram feridos. Um suspeito de tráfico foi encaminhado para a Polícia Civil, que registrou a ocorrência. Polícia procura por outras possíveis vítimas do homem preso, suspeito de estuprar meninas dentro de uma clínica odontológica na Zona Sul de São Paulo. Gabriel Chessa Patoleia foi preso em flagrante. Ele é funcionário dessa clínica odontológica no Ipiranga e foi quem atendeu a menina de 12 anos para uma radiografia da arcada dentária, depois de convencer a mãe a esperar na recepção. O pretexto é de que não havia um colete extra disponível contra a radiação. Ao sair da sala depois do exame, a menina contou à mãe que Gabriel a vendou e abusou sexualmente dela. Ele foi indiciado por estupro de vulnerável, crime hediondo com pena de 8 a 15 anos de cadeia.
A polícia ouviu o depoimento de uma outra menina, também de 12 anos, que foi trazida à delegacia pelos pais depois que ela ouviu a notícia e contou à mãe que também tinha sido molestada pelo funcionário da clínica. O homem nega, mas segundo o delegado, o relato das duas é muito parecido e a perícia encontrou elementos que podem indicar a culpa dele. Com a queixa da segunda vítima, o delegado pediu a prisão temporária do suspeito e a quebra do sigilo telefônico para analisar o celular dele. Todas as versões dadas pelo indiciado, pelo preso, elas foram conflitantes. Ele mudou várias vezes de versões, tá? E as versões não fechavam, elas não tinham verossimilhança. E todos os fatos apresentados pela vítima, que descrevia como aconteceu e o que aconteceu em alguns detalhes, eles foram confirmados. Gabriel Chessa foi indiciado ainda por exercício ilegal da profissão. Ele não é técnico, foi contratado como recepcionista, portanto, não poderia ter feito o raio-x. O Conselho Regional de Odontologia disse que vai apurar a conduta da clínica. O Jornal da Gazeta Edição das 10 entrou em contato com a clínica, mas não teve retorno até a exibição desta matéria. E após a audiência de custódia, a Justiça decidiu converter a prisão temporária de Gabriel em preventiva. Ele será transferido para um centro de detenção provisória. Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo, o jovem de 19 anos já responde por ter praticado crime semelhante contra outra menina. O caso também ocorreu este ano. Começou a vigorar hoje, no Rio de Janeiro, a lei que proíbe o uso de canudinhos de plástico em estabelecimentos comerciais como bares e restaurantes. O Rio é a primeira cidade do país a banir o uso de canudos de plástico. No primeiro dia em vigor da lei, a Vigilância Sanitária autuou diversos estabelecimentos que terão até 60 dias para se adequarem à nova regra, oferecendo opções menos poluentes, como os canudos de papel ou os reutilizáveis. Passado esse prazo, o comércio poderá ser multado em R$ 1.600. O valor sobe para R$ 3.000, podendo chegar a R$ 6.000 se houver reincidência. Em São Paulo, os vereadores também discutem uma proposta semelhante para desestimular o uso do produto, extremamente poluente ao meio ambiente. A pauta ainda está em discussão na casa, mas alguns estabelecimentos da cidade já estão usando canudos de material sustentável. Empresas e lojas que utilizam suas fachadas e vitrines expostas para a rua têm desrespeitado a lei Cidade Limpa aqui em São Paulo. A gente vê muito isso aqui atrás, ó, na Avenida Paulista, onde tem vários exemplos de painéis de LED usados de forma irregular. Mesmo à luz do dia, o brilho e o colorido deles chamam a atenção. Diferentemente dos tradicionais outdoors, os painéis de LED não são estáticos. Funcionam como telas gigantes de TV com muito movimento. Difícil não atrair o olhar de quem passa. Tá ali na parede, tá ali em cima, chama atenção. Apesar do movimento e tudo mais, você dá até uma olhada. É exatamente essa a intenção de quem usa o recurso para fazer propaganda. Mas para a Comissão de Proteção à Paisagem Urbana da Prefeitura, quem utiliza painéis de LED como este para divulgar marcas, produtos e promoções que não sejam da loja ou da empresa que funciona no prédio onde o painel está instalado, está infringindo a Lei Cidade Limpa. Regina Monteiro é presidente da Comissão de Proteção à Paisagem Urbana da Prefeitura. Ela explica que mesmo instalado 1 metro ou mais para dentro do prédio, o uso dos painéis de LED, como está sendo feito por algumas empresas, é irregular. Não interessa se está para dentro ou está para fora. Se não está em mobiliário urbano e não foi objeto de uma lei específica, está irregular. E se eu estou vendo, está irregular. Aqui só se a gente não estivesse vendo da rua. Então vira totalmente para dentro, inclusive já tem um tipo de publicidade que é a mídia indoor. Mas no caso de lojas que usam estes painéis para exibirem marcas próprias e produtos vendidos por elas, a Prefeitura ainda não definiu como agir. O tema será debatido em breve pela Comissão de Proteção à Paisagem Urbana. A gente vai fazer uma nova proposta e agora no próximo 14 de agosto vai para a comissão para a gente aprovar uma resolução. Em vigor desde 2006, a Lei Cidade Limpa restringiu a publicidade em outdoors, painéis eletrônicos e fachadas de lojas na capital paulista, o que mudou significativamente a paisagem da cidade. A fiscalização é feita pelas prefeituras regionais. Neste ano, só no primeiro semestre, foram feitas 590 autuações, mais que o dobro das multas aplicadas no mesmo período de 2017.
A multa para quem não obedece à lei é de R$10 mil, mais R$1.000 por metro quadrado de fachada irregular. E a punição é dada a todos os envolvidos. É para o dono do imóvel, para quem está fazendo a publicidade e para quem tem o equipamento da publicidade. Todos são corresponsáveis. Em entrevista à emissora de TV portuguesa, presidente Michel Temer diz que vai participar, na medida do possível, da campanha eleitoral. Temer deu entrevista à rede RTP em Cabo Verde, onde participou da cúpula da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. O presidente reafirmou que não é candidato. Eu não vou ser candidato à reeleição, não serei candidato à reeleição. O MDB, partido de Temer, deve lançar o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Na entrevista, Temer disse que vai participar da campanha na medida do possível, para não atrapalhar a relação com a base governista no Congresso. Na medida do possível, participarei da campanha eleitoral por uma razão singela. É que eu tenho uma equação congressual que reúne mais ou menos uns 20 partidos que apoiam e apoiaram o governo. E eu sei que nas localidades, especialmente na eleição para os governantes locais, para deputados federais, deputados estaduais, senadores, haverá uma divergência. E nesta divergência eu preciso tomar muito cuidado. E agora o comentário de política com José Neumann e Pinto. Estamos ainda no meio da maior crise moral, política, social, econômica e financeira da história do Brasil. Estamos a 90 dias de uma eleição geral para eleger governadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores e o presidente da República. Estamos com Michel Temer na presidência da República, o presidente mais impopular da história. Aí esse senhor pega um avião e vai para Cabo Verde, passar 2 dias na África para tratar de assuntos da língua, sendo que nunca foi gramático, apesar de usar muita mesóclise, nem é um grande usuário da língua, e para pedir clemência ao presidente do país para soltar 3 brasileiros que foram presos com uma carga enorme de cocaína. Os brasileiros são culpados? Sinceramente, eu não sei. A Polícia Federal disse que não aqui. A Justiça de Cabo Verde está lá julgando. Então, a Justiça de Cabo Verde que julgue. O Temer já disse, olha, não vim me meter, eu apenas... Apenas não tem que se meter mesmo. O que é que ele tem a ver com a história para atravessar o mar, para pedir clemência num caso delicado, como é o caso de tráfico de drogas? O tráfico de drogas é o crime mais violento, mais milionário e que precisa ser combatido com tolerância zero. E o Temer vai para Cabo Verde pedir clemência porque os caras eram brasileiros, são brasileiros? Pelo amor de Deus. Bom, eu volto terça-feira, direto ao assunto. Inter. Depois de uma reunião hoje em São Paulo com o pré-candidato a presidente, Geraldo Alckmin, do PSDB, os partidos do chamado Centrão fecharam acordo para compor a chapa do Tucano na disputa pela presidência da República na eleição de outubro. O bloco é formado por DEM, PP, Solidariedade, PR, Avante, PRB e PHS. O anúncio oficial da aliança deve acontecer na semana que vem, após mais uma reunião do grupo. Essa aliança deve dar a Geraldo Alckmin o que ele queria, né? O maior tempo de TV na corrida eleitoral, com quase 40% do tempo total de propaganda partidária. O bloco também deve indicar o empresário Josué Alencar, do PR, para ser vice na chapa de Alckmin. Josué é filho de José Alencar, que foi vice-presidente da República nos 2 mandatos do ex-presidente Lula, do PT. O presidente do Superior Tribunal de Justiça julgou prejudicado o pedido da Procuradoria-Geral da República que visava impedir a soltura do ex-presidente Lula. Diante do conflito entre decisões judiciais do Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, a ministra do STJ, Laurita Vaz, entendeu que a questão da competência para decidir sobre o habeas corpus de Lula já estava resolvida após a decisão do presidente do TRF, Carlos Eduardo Thompson Flores. O Conselho Nacional de Justiça intimou o juiz Sérgio Moro e os desembargadores do Tribunal da Lava Jato no caso que envolve o habeas corpus do ex-presidente Lula.
O Corregedor Nacional de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, intimou o Moro e os desembargadores Rogério Favretto e João Pedro Gebran Neto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre. O caso envolve a batalha jurídica em torno do habeas corpus de Lula. Os juízes são alvos de reclamações disciplinares no CNJ. Eles terão 15 dias para prestar informações. O procedimento ocorre em sigilo no Conselho Nacional de Justiça. No domingo, dia 8, Favretto mandou soltar o ex-presidente. O juiz Sérgio Moro foi contra e ordenou que a Polícia Federal não cumprisse a ordem de Favretto até uma decisão do relator da Lava Jato no TRF. Gebran Neto concordou com Moro e mandou que Lula não fosse libertado. Rogério Favretto discordou e, em uma nova decisão, mandou a Polícia Federal colocar em liberdade o petista. A confusão jurídica só foi resolvida após a intervenção do presidente do tribunal. Thompson Flores determinou que valeria a decisão de Gebran e não a de Favretto. Com isto, Lula foi mantido preso. O ex-articulador político de Temer, Gedel Vieira Lima, e o ex-senador Luiz Estevão foram transferidos para a ala de segurança máxima da Papuda. A Justiça da Vara de Execuções Penais determinou a transferência após denúncias que os dois políticos estavam recebendo regalias no presídio. Gedel, do MDB, e Luiz Estevão vão ficar em celas individuais. O banho de sol também será separado dos demais presos do complexo da Papuda. Em junho, agentes penitenciários encontraram nas celas dos dois barras de chocolate, anotações que seriam de Gedel e 5 pendrives que pertenciam a Luiz Estevão. A revista foi determinada após uma denúncia de um outro preso. Gedel Vieira Lima chegou a ficar na solitária por um período após desacatar carcereiros e também por mau comportamento. Em janeiro do ano passado, Estevão também ficou isolado na Papuda. Na cela dele foram encontrados diversos itens proibidos, como cafeteira e até cápsulas de café e massa importada. As regalias provocaram a queda da cúpula do sistema penitenciário do Distrito Federal. A pena de Estevão é de 28 anos de cadeia. Ele foi condenado pelo esquema de corrupção no Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo. Agora, o ex-senador também é acusado pelo Ministério Público de financiar uma obra no bloco onde estava detido. A reforma, segundo os promotores, foi paga por meio de uma empresa de fachada. Estevão nega as acusações. Já Gedel Vieira Lima está preso desde setembro do ano passado, quando a Polícia Federal descobriu o bunker com 51 milhões de reais. O dinheiro estava em malas e caixas num apartamento em Salvador. No Supremo, ele se tornou réu devido a este caso. Além dele, respondem à ação penal o irmão, o deputado Lúcio Vieira Lima, do MDB, e a mãe dos dois políticos, Marluce. Gedel também é réu no Distrito Federal, acusado de corrupção na Caixa. O ex-articulador político de Temer também rebate as acusações. Agora, os destaques internacionais. O Parlamento de Israel aprovou hoje uma lei que define o país como Estado-nação do povo judeu. O texto determina que os assentamentos judeus, considerados ilegais por muitos países, são de interesse nacional. A lei ainda determina que essas ocupações recebam medidas especiais para promover, avançar e servir aos judeus que ocupam essas áreas. Alguns críticos alegam que o novo texto pode ser interpretado como discriminatório na distribuição de recursos para os árabes, que são tratados como cidadãos de segunda classe. A partir de agora, o hebraico é a única língua oficial israelense, o que eliminou o árabe como segunda língua. O primeiro-ministro direitista Benjamin Netanyahu comemorou a nova lei, afirmando que foi um momento decisivo na história de Israel. A oposição, no entanto, afirmou que a lei é contra as minorias árabes, como os palestinos que moram em Israel e são quase 20% da população. A revista americana Time traz na capa da última edição uma fusão dos rostos dos presidentes Donald Trump e do russo Vladimir Putin. A capa é uma referência à reportagem A Crise da Cúpula sobre a reunião dos dois presidentes na Finlândia. A participação de Trump foi criticada por imprensa, opositores e aliados e considerada um fiasco.
A Time afirma que, ao dizer que confiava na palavra de Putin de que os russos não intervieram nas eleições presidenciais de 2016, Trump ignorou sua função de preservar, proteger e defender a Constituição. Trump continua se contradizendo quando o assunto são as relações americanas com os russos. Perguntado diretamente por repórteres se a Rússia continuava a ameaçar os Estados Unidos, o republicano respondeu que não. Horas mais tarde, a Casa Branca afirmou que o presidente estava respondendo a uma outra pergunta e que os Estados Unidos ainda acreditam que a ameaça existe. Bem, vamos agora falar do tempo, que inclusive está afetando minha voz, né, Tempo Gabriel? seco, né? Tempo seco, sim, porque o inverno paulistano continua atípico, porque além do ar seco, muito calor está fazendo ao longo do dia. Inclusive agora aqui na região da Avenida Paulista faz 21 graus. Mas o que anda preocupando mesmo é esse tempo seco e, consequentemente, a falta de chuva, né? Hoje é o 36º dia de estiagem, que, como a gente já sabe, agrava e muito a concentração de poluentes, fica aquela camada cinza no céu paulistano, né? Então a pergunta para Mariana Armentano é a seguinte: até quando ficaremos assim? A gente espera que na próxima semana o tempo mude e traga chuvas para lavar esse ar mais poluído. Olha, nessa madrugada teremos mínima de 14 e máxima amanhã à tarde, batendo na casa dos 30 graus por aqui. Aí no sábado, os termômetros devem ficar entre 16 e 28 graus, mas no domingo a gente pega de volta o casaco para enfrentar um friozinho de 14 graus na madrugada e de 22 à tarde. A partir de hoje, o Jornal da Gazeta, edição das 10, vai trazer todas as quintas-feiras dicas de cultura e entretenimento para você começar a se programar e aproveitar ainda mais o fim de semana que está chegando. Vamos ver! Para quem gosta de música instrumental de qualidade, a sugestão é uma das 3 apresentações da Big Band Bexiga 70 no Sesc Pompeia. No embalo do novo disco chamado Quebra-Cabeça, que vai do jazz ao groove, os shows acontecem nos dias 19, 20 e 21 de junho, às 9h30 da noite. Os ingressos custam de R$ 9 a R$ 30 nas bilheterias do Sesc. Uma grande exposição para contar uma grande história dividida em 2 locais. A Histórias Afro-Atlânticas reúne 450 obras de 214 artistas produzidas nos últimos 500 anos. Trazidas de coleções particulares e museus de todo o mundo, a mostra registra o fluxo de pessoas entre as Américas, o Caribe, a África e a Europa, incluindo, claro, o nosso Brasil. Parte do acervo está no MASP e a outra no Instituto Tomiotaki, em cartaz até outubro. Agora a dica é para os pais com a criançada em férias. E melhor ainda se o evento for de graça, não é? Então anote aí, o Palavra Cantada apresenta neste domingo sucessos como Sopa e Pé com Pé e também novas canções. O local é o Sesc Parque Dom Pedro II, às 3 da tarde. Quem não sabe onde fica. É isso aí. E nós ficamos por aqui. Lembrando que a edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Ótima noite para você e para você também, Tchau, Gabriel. Luciana, até amanhã. até amanhã. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. Assista agora o programa Todo Seu com Rony Fon. A gente se vê amanhã. Até lá. Neste domingo 11 da noite, em Hora do Voto, confira a entrevista com Guilherme Boulos, pré-candidato à presidência da República pelo PSOL. Assista agora, Tudo Seu.